Salve galera, como é que vocês estão? Como é que passaram o solstício de inverno? Os primeiros dias de inverno? Tá massa aí? Alguém gosta de inverno? Eu gosto um pouco, confesso. Por mim, inverno poderia ser só uma semana, depois já fica exaustivo. Bom, falando em inverno, hoje a gente vai falar sobre o Canadá. Na semana passada falamos sobre os Estados Unidos e, como extensão, hoje nós falaremos um pouquinho sobre o Canadá, o famoso gigante gelado. Então, aqui nós temos um mapa da localização do Canadá. Como vocês podem observar, é o país mais ao norte, né, do continente americano, bem próximo à região polar, né? Praticamente metade de todo o seu território está ao norte do Círculo Polar Ártico e, por conta disso, o clima no Canadá é bastante severo, né? Principalmente período de inverno. O Canadá ele é um país privilegiado pelas paisagens naturais. E aí, para a gente lembrar um pouquinho, né, esses conceitos, porque sempre que a gente traz conceito de paisagem, algumas pessoas ficam confusas com relação a isso, né? Pensa que paisagem são as pinturas do Van Gogh e apenas. Quando a gente olha apenas a natureza natural, né? Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue captar em um determinado momento, né, com o nosso olhar. Então é como se fosse um registro fotográfico, quando a gente bate o olho em determinado, né, numa determinada direção e tudo aquilo que a gente registra nesse momento forma uma paisagem. E quais elementos formam a paisagem? Os elementos naturais e os elementos culturais, né? Os elementos culturais são aqueles elementos, todo conhecimento relacionado ao desenvolvimento cultural da sociedade, né? O acúmulo de conhecimentos ao longo de toda a história humana e que a gente utiliza para a transformação da paisagem natural. E nós transformamos essa paisagem natural através do emprego do nosso trabalho, né? Nós transformamos ela, nós removemos a vegetação, utilizamos a madeira para fazer móveis, fazer, enfim, uma diversidade de coisas. Removemos os minérios, né, do interior do solo também para fazer carros, caminhões, enfim, né, tudo isso que a gente utiliza aqui, utiliza no nosso dia a dia, que vão sendo utilizados esses minérios. Então, através do nosso trabalho, né, do nosso modo de vida, nós vamos moldando e transformando essa sociedade. E qual a importância de compreendermos essa dinâmica na paisagem, né? É muito importante que a gente compreenda essa dinâmica para que a gente se perceba como agente transformador dessa paisagem também. E a partir dessa sensibilidade, né, que nós vamos desenvolvendo, adquirindo ou não também ao longo da vida, a gente vai tendo um pouco mais de consciência sobre até os nossos próprios padrões de vida, os nossos próprios padrões de consumo, né? A gente vai refletindo, pensando, puxa, será que eu realmente preciso trocar de celular de novo? Né? Um exemplo clássico, assim, porque a cada 6 meses dá a sensação assim, que estão lançando um celular novo com tecnologias diferenciadas, né, avançadas, e a gente quer muito ter aquele negócio. Computadores também, né? Enfim, será que eu preciso comprar essa brusinha, essa calça? Né? São coisas assim que a gente vai começando a refletir e às vezes percebe, né? Será que tem necessidade de trocar de carro todo ano, né? A gente vai percebendo como os nossos padrões de consumo eles vão interferindo nessa transformação da paisagem e vai alterando também, né? Toda a dinâmica relacionado a clima, relacionado a vários outros aspectos aí naturais do mundo. Agora, especificamente sobre as paisagens do Canadá, né? Eu vou ler aqui um textinho, depois eu passo o link de onde eu retirei esse texto, que eu pesquisei em 3 sites muito bacanas, assim, que tem várias imagens, né? Sobre as paisagens do Canadá, para a gente fazer uma viagenzinha. Dá um pulinho ali no Canadá, a gente já volta. De fato, as paisagens naturais do Canadá estão entre as maiores riquezas que o país possui.
além de todas as qualidades encontradas por aqui, como segurança pública, qualidade de vida, transporte público que funciona, saúde pública, que é um exemplo mundial, pessoas muito educadas e honestas. A lista de qualidades é muito grande, né? A natureza ainda coroa essa terra com todo o seu potencial, presenteando nossos olhos com imagens de tirar o fôlego. Até mesmo quem não é muito ligado com a natureza, quando chega no Canadá, acaba mudando um pouco esse ponto de vista. Então, realmente, né, a coexistência entre aquelas belas cidades, né, todo mundo deve conhecer aquele canal de um casal famoso de youtuber, puxa, esqueci o nome, o Leon e a Vilse, né, que moram em Vancouver. Às vezes eles comentam coisas, né, específicas sobre o Canadá, assim, eu acho fantástico, né, eu gosto muito quando eles comentam sobre a infraestrutura, sobre a vida lá no Canadá, né. E o Canadá é interessante porque uma parte do Canadá foi colonizada por franceses e uma parte colonizada por ingleses. Então, essa parte aí de Vancouver, Toronto, né, foi colonizada pelos ingleses e a parte de Montreal e Quebec foi colonizada pelos franceses. Então, a gente tem essa diversidade até na própria arquitetura, né? Assim como aqui no Brasil, dependendo da cidade que a gente visita, né? Quando a gente vai para Blumenau, por exemplo, Pomerode, né? Que são cidades com bastante características alemãs, a gente fica assim, de certo modo encantado, né? Pela organização e pela beleza cênica da cidade. Ou quando a gente vai para Castro, né? Que foi uma cidade também colonizada por holandeses. Bom, que eu me lembro, assim, mais especificamente, daí no interior do Paraná, tem Prudentópolis, né, enfim, mas a nossa infraestrutura, ela não chega nem perto da infraestrutura no Canadá, né. Mas quem sabe um dia, gente, quem sabe quando vocês forem adultos, serão pessoas mais éticas, mais conscientes, a gente consiga fazer algumas transformações mais profundas. Tô acreditando nisso. Me apego nisso, na verdade, porque senão a gente desiste de tudo. Então, aqui, né, como eu estava falando, as cidades colonizadas pelos ingleses, aqui, ó, Vancouver e Toronto. Cadê Toronto? Sumiu do mapa. E aqui, mais ao leste, né, no condado, na província, no estado de Quebec. Aqui, ó, a cidade de Quebec e a cidade de Montreal. Aqui, Toronto, puxa. Tava procurando aqui perto de Vancouver, né? Não sei porque na minha cabeça, de repente, sumiu, assim, a região onde fica Toronto, né? Fica próximo ao lago, inclusive. Olha só que viagem a minha, meu Deus. É sexta-feira, gente. Me perdoem. Então, aqui, né, a cidade de Vancouver, muito próximo a Seattle. Quem assiste também aquela famosa série, né? Grey's Anatomy, que sempre mostra Seattle, tudo. Enfim, essa é a divisão do Canadá, também segue um padrão, né, como nos Estados Unidos, um padrão de divisão das fronteiras que faz uma divisão assim mais retinha, né, mais linear, mais organizada, porque não foram regiões assim que foram disputadas, né, foram regiões que eles entraram em acordo e vai ser assim e ponto. Né? Não é igual no Brasil que as fronteiras elas são disputadas, os recursos são disputados, né? Porque a gente vive da exploração desses recursos, então é interessante para um estado que ele coloque dentro do seu território, né, um rio estratégico ou a disponibilidade no subsolo de um determinado minério, né, porque a gente vive da exploração desses recursos. Como no Canadá não se vive da exploração dos recursos, né, a economia deles é muito diferente da nossa, então, eles fizeram esse processo de divisão de maneira a realizarem acordos, né, acordos pacíficos. E o Canadá, assim, eles têm, né, esse estigma de serem o país mais pacífico do mundo, né, eles vivem lá na deles, não se metem em nada, né, são extremamente diplomáticos. Tem aquele ministro que, meu Deus do céu, coisa mais linda desse mundo. Enfim,
Aqui nós temos um mapa do Canadá também, que é um mapa muito famoso, né? Na região norte, nos países do hemisfério norte, né? Tanto no México, nos Estados Unidos e no Canadá, esses mapas eles são muito comuns, né? Eles fazem esses mapas como se fosse um mapa de viagem, né? Um guia turístico e tal, para as pessoas identificarem, né? Qual que é a principal característica de determinado local, né? Então, aqui no estado da Colômbia, né, é muito comum esses totens que os indígenas faziam, né? No estado de Alberta, os bisontes, os alces, né? E assim vai indo, ó. Em Ontário, essas questões de montaria, né? E esse animalzinho aqui, esqueci o nome dele, esse com esse rabinho, não é castor, acho que é castor. Aqui em Quebec, Montreal, né, é muito comum o hóquei, né, esse jogo. Enfim, vão tendo as características. Aqui, né, nessa porção mais ao norte, os ursos polares, né, são muito comuns. Aqui a gente tem o relevo do Canadá. Como a gente já falou do relevo dos Estados Unidos, né, o relevo do Canadá ele é muito aproximado. Então, na porção oeste, nós temos a formação das cadeias montanhosas, né, devido ao encontro das placas tectônicas. E mais, observa, eu acho fantástico esse mapa, porque ele mostra para nós a diversidade gigantesca de lagos no Canadá. Não é um rio que tem, aliás, nossa, estou falando, é sexta-feira, gente, o negócio está difícil já. Não é um estado, um país, né, que tem grandes quantidades de rios, né? Mas a presença da hidrografia no Canadá, ela é basicamente por lagos. E eles são intercalados, tem uma questão hidrográfica aqui que inclusive eu preciso estudar um pouco mais para compreender, que esses lagos eles têm conexões subterrâneas, é um negócio muito interessante. Né? E tem essa questão aqui dos grandes lagos, da Baía de Hudson, né? Enfim, é bastante curioso mesmo. Então, aqui nessa porção mais ao centro e ao leste, nós temos formações de planaltos, né? E essas porções em verdinho aqui nós temos as formações de planícies. Então, a planície aqui do entorno da Baía de Hudson, né? Aqui a planície também próxima ao litoral. Aqui também, né? Uma planície próxima ao litoral. E aqui nós temos um mapa da variação climática no inverno e no verão, né? Então, observa as temperaturas como elas são extremas no inverno e no verão também elas não são muito quentes, né? Em Toronto, olha só aqui nessas porções em vermelho, a temperatura no verão ela não chega a 22 graus. É frio, né, ainda. Tipo hoje, assim, que tá uns 17 graus, não olhei ainda a temperatura, mas acho que tá uns 17, imagina, 5 grauzinhos a mais que tá hoje, né? Não é aquele verão, mas enfim. E no inverno, olha só, as temperaturas elas beiram 40 graus, né? Nessa porção mais central aqui, centro-norte, né, do Canadá. Aqui nós temos um mapa da vegetação original eu não encontrei especificamente do Canadá, então eu peguei essa dos Estados Unidos e do Canadá. Então aqui na porção ao norte, né, nós temos a vegetação de tundra, que é aquela vegetação em que o solo, o permafrost, ele permanece boa parte do ano congelado. E durante poucos meses do verão ele descongela e toda a vegetação se desenvolve, né? Uma vegetação rasteira com um ciclo de vida muito rápido. Aqui nessas porções em azul, a vegetação de altitude, né, nas formações de montanhas. A vegetação de altitude ela é interessante porque ela faz o processo oposto desse esquema aqui abaixo, né? Então, no pé do morro, a gente tem esse tipo de vegetação, e quanto mais alto a gente vai tendo menos vegetação. A floresta boreal, que é a taiga, que é aquela a floresta mais comum, né, a floresta de pinheiros. Floresta temperada decídua, né, que é aquela floresta, aquela vegetação que perde as folhas durante o período do outono e do inverno.
que é aquela folha símbolo, né, da árvore do Canadá. Floresta subtropical, que nem tem no Canadá. As pradarias, tem muito pouco aqui ao sul, né? Vegetação mediterrânea também não tem. Só um pouquinho de estepes aqui. Não tem deserto e tem a calota glacial, né? Aqui, ó. Que não, aqui, na verdade, nem é o Canadá. Aqui, ó, no Canadá. Certo, galera? Ah, aqui os links, eu não vou abrir agora pra gente ficar visitando, porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas aí eu mando para vocês os links e vocês dão uma olhada, dão uma observada. E agora os exercícios, tá na página errada. Os exercícios que estão junto ali no recado. Beleza, galera? Até daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho nós nos encontramos no fórum e a gente já faz o processo de correção dos exercícios. Até lá!